Gente do céu, boa noite e seja muito bem-vindo ao nosso primeiro Teamcast. Que maravilha, que coisa boa poder receber você. É muito bom estar aí na sua casa, onde você estiver aí andando e estar vendo esse primeiro Teamcast. Vai ser bênção. Hoje eu estou aqui com três teams abençoados que Deus usa bastante. Eu estou aqui com o Daniel, estou com Ayla e estou com Paloma. Vocês estão muito acostumados em ver ela, porque já participou já em 2 lives já com o Miguel. Então, espero que vocês gostem desse primeiro Teamcast e vai ser bênção pura. Para a primeira vez que você está aqui nos acompanhando, vendo a Rede Team, o que é a Rede Team? A Rede Team é a rede de adolescentes da nossa igreja, que nós temos aí menos de 1 ano de existência. É esse mês, o mês de outubro, que a gente vai fazer 1 ano de existência. E a gente já fez aí Sala do Pai, que é um projeto da nossa igreja. A gente já fez já nosso primeiro encontro, que os 3 aqui participaram. E a gente vai ter o nosso congresso aí nos dias 14 e 15 de outubro. Então, seja muito bem-vindo ao nosso Teamcast. Antes da gente começar a nossa conversa, quero dizer para vocês que quando a gente vai fazer um projeto, a gente passa um tempo orando, jejuando e tendo leitura da palavra. E para o nosso congresso, a gente está orando, jejuando e lendo a palavra também. E dessa vez, a gente teve o projeto aí de ler o livro de Atos. E a gente já terminou, os 3 aqui já terminou de ler Atos, e eles têm bastante coisa para falar de Atos aí, certo? Então, a gente vai começar essa nossa conversa. A primeira pessoa para falar de Atos e da história que chamou mais a sua atenção é Paloma. Então, Paloma, se apresenta para o pessoal aí e diz qual é a história que te chamou mais a atenção. Oi, gente, graça e paz. Meu nome é Paloma, eu tenho 14 anos. Como o Davi já falou, a gente vai falar sobre Atos, né? Enfim, Atos foi um livro escrito por Lucas e nele nós vemos 12 discípulos. E na história de Atos a gente vê muito a trajetória de alguns dos discípulos, tudo que eles sofreram, tudo que eles pregaram e como foi que eles pregaram o Evangelho. E dentre todas essas histórias, uma que me chamou muita atenção está no capítulo 2 de Atos, que foi a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Basicamente, a história é quando os discípulos estavam reunidos na sinagoga, estavam adorando e clamando ao Senhor, e naquele dia Deus iria derramar o Espírito Santo sobre eles. Naquele dia tinha muitas pessoas fora, do lado de fora da sinagoga, e começaram a ver a situação, escutar os barulhos, porque eles estavam clamando de todo o coração, e ali Deus enviou o Espírito Santo a eles. Nós sabemos que nós que somos cristãos não vivemos sem o Espírito Santo, tudo o que fazemos é de acordo com o Espírito Santo, com a direção do Espírito Santo, sendo que nem sempre foi assim. O Espírito Santo só realmente desceu nesse dia de Pentecostes. Então, dentre muitas lições que o livro de Atos pode apresentar para a gente, no capítulo 2, algo que me chamou muita atenção foi o fato que as pessoas que estavam do lado de fora da sinagoga ficaram sem entender. Muitas pessoas começaram a dizer que eles estavam até mesmo embriagados, porque aquelas pessoas que não são de Cristo muitas vezes não vão entender aqueles que são de Cristo e que são guiados pelo Espírito Santo. Tem muitos que dizem que podem chamar a gente de loucos. As coisas de Cristo são doidas para o mundo, mas para a gente não é. Quem já se viu já, a Bíblia fala, se alguém der um tapa na sua cara, dê o outro lado. Que doidice para o mundo, mas para a gente não é doidice. Então imagina aí os apóstolos chegando no povo, ninguém sem entender nada, o porquê daquilo, mas era o quê? Era o Espírito Santo em cada um deles fazendo já a diferença.
Vai continuar. E, como Davi falou, muitas vezes as coisas que os cristãos fazem é loucura para o mundo. E outra coisa que me chamou muita atenção foi o fato de clamar a Deus. Se eles não tivessem clamado, o Espírito Santo teria descido? Eu acho que fala bastante sobre a importância de clamar ao Senhor, porque eles só receberam porque decidiram buscar a Deus. Então, eu acho que muitas vezes não adianta a gente querer ser guiado pelo Espírito Santo, receber os dons do Espírito Santo, se a gente não busca a Ele. Se eles tivessem dito, pô, tô com a preguicinha, vou buscar Deus hoje não. Deus não teria descido o Espírito Santo naquele dia. E as pessoas que têm o Espírito Santo vivem de acordo com Ele, de acordo com o que o Espírito Santo fala. Então, eu acho que a gente tem que ser guiado pelo Espírito Santo, até porque Jesus nos deu Ele para que Ele nos guiasse e para que a gente não passasse a viver somente por nós mesmos, mas por Ele. E também clamar, independente se alguma outra pessoa que está do meu lado, às vezes não é cristã, não vai entender o porquê de eu estar buscando a Deus, o porquê de eu querer Deus, o porquê de eu anseiar Ele, querer a sua volta. As pessoas que não são cristãs muitas vezes vão julgar aqueles que são, aqueles que buscam o Espírito Santo. Então, mesmo que as pessoas não entendam o porquê que você busca o Espírito Santo, o porquê que você deseja Ele, continue clamando, porque Deus só vai entregar as coisas que Ele tem para entregar a você quando você decidir clamá-lo, independente de alguém que está do seu lado. Vamos lá. Gente, meu nome é Ayla e vou continuar falando, né? Vamos lá. Como Paloma disse praticamente tudo, o livro que me chamou mais atenção foi sobre Pentecostes, que foi o capítulo 2. E Deus, Ele oferece ajuda aos discípulos, né? Aos apóstolos. Aos 12, né? Aos 12 apóstolos. E Ele pode oferecer essa mesma ajuda a nós. Ele praticamente está oferecendo cada segundo do dia, do nosso dia, Ele está sempre oferecendo a ajuda dele para nós. Mas a gente, às vezes, é muito ingrato e acaba não aceitando a ajuda de Deus. Tem uma música de Thales que diz: é fácil demais viver em paz, a gente que complica tudo. Deus, Ele está sempre aberto para ajudar a gente. Só que Deus é um Deus educado. Ele só vai ajudar quem Ele quiser. Quem não quiser, verdade, Deus não vai ajudar. E, a gente se preocupa muito com o futuro. Mas uma coisa que a gente não sabe nem se a gente vai estar vivo. E uma coisa que Deus diz muito para nós, uma coisa que dá para entender, é que a gente não deve se preocupar com o dia de amanhã, com o dia daqui a pouco, por causa que Ele já vai estar cuidando de tudo, né? Então, a gente não deve se preocupar com alguma coisa muito importante que tiver amanhã, porque Deus vai estar no controle e vai estar fazendo de tudo para ajudar você. Não deixa eu falar sozinho, não. Eu lembro que depois da descida do Espírito Santo, é como o Espírito Santo deu ousadia a cada apóstolo. O Espírito Santo deu ousadia a cada um. E o primeiro apóstolo a morrer por Cristo foi qual? Vocês lembram? Atos ele fala. Lembra? Não. Foi Estevão. Estevão foi o primeiro. Cara, ele estava falando da palavra de Deus e o povo não quis. Quer dizer, tem gente que não quer ouvir a palavra de Deus. Tem gente que não quer saber de Cristo. Tem consequências? Vai ter consequências. Mas o bom é, Deus dá oportunidade a cada pessoa. Deus dá oportunidade para cada um. E é o que ela está querendo dizer. Deus dá oportunidade para cada pessoa.
E o Espírito Santo dá ousadia a cada um, como está dando ousadia a vocês, aqui em nome de Jesus. Amém? Pronto. Como o Davi disse, tem muitas pessoas que são ingratas, não querem saber da palavra de Cristo. Só lembra da palavra de Deus quando está em momentos difíceis, doentes, querendo alguma Sim, coisa, verdade. lembram da palavra de Deus. Eu lembro na época que eu estava muito doente, que minha mãe, minha família chorava de muita dor. E eu lembro que eu tomava muitos remédios e nenhum deles passava. Eu ia no médico e nenhum passava. E uma coisa que eu estava sentindo sempre dentro de mim, que eu que estava faltando fé. Eu estava sentindo que eu não estava tendo fé. Eu sempre pedia em minhas orações: Senhor, me dá mais fé, só que eu não estava sentindo. E minha mãe sempre me dizia: Ayla, tenha fé, clame ao Senhor para você ficar boa logo. E chegou um momento que eu não tinha ido para a escola e eu estava dormindo. Aí eu acordei com minha mãe do meu lado da minha cama, com minha mãe do meu lado, em cima da minha cama, orando por mim. Aí eu sentia que estava um vazio dentro de mim, mas quando ela estava orando, eu comecei a orar também. E quando eu comecei a orar, eu estava orando, clamando e pedindo: Senhor, eu quero ficar bem logo. Depois dessa oração, eu quero ficar bem logo, eu quero ficar bem logo. E depois dessa oração pequena, eu senti que eu estava, que eu estava revivendo uma coisa muito boa. Eu senti dentro de mim um brilho muito bom. Que uma coisa que eu aprendi, que não precisa ser uma oração bonita, uma oração grande. Só basta você ter fé. Por causa que depois dessa oração, não foi uma oração grande e bonita, foi uma oração pequena, simples. Oração do coração. Sim, oração do sincero, coração. Né? Sincera. Aí eu pedi ao Senhor, me faz ser bem. E no outro dia, eu estranhei muito, porque no outro dia eu estava muito bem. Eu estava muito melhor. Então, uma coisa que eu digo: é para vocês ter fé, não importa se você está tendo uma oração bonita, uma oração pequena. O principal disso tudo é você ter fé, clamar ao Senhor, que no tempo certo, isso tudo. E eu passei quase um ano doente. Eu acho que uma coisa muito massa que tu falou, não que esse sentimento é legal, mas eu tô falando da questão de você dizer que sentia um vazio antes de sua mãe começar a orar. E depois, quando ela passou a orar, começou a sentir um brilho. Enfim, a renovação do Espírito Santo. E eu acho que foi exatamente o que aconteceu naquele dia de Pentecostes, sabe? Porque eu acho que eles não tinham o Espírito Santo. Então é como se você tivesse como os apóstolos, porque eles estavam vazios, porque eles não tinham uma parte de Cristo dentro deles. Até que após eles clamarem com fé, assim como tu clamou, Ediene clamou, orou com fé, o Espírito Santo veio sobre eles. Então, é basicamente a mesma situação, porque os discípulos eles estavam vazios, não tinham a parte de Cristo dentro deles. Mas após uma oração com fé, eles receberam aquilo que Deus tinha para a vida deles. Então, eu acho que está falando bastante sobre a importância de como a gente deve pedir a Deus e clamar com fé, porque só assim Ele vai derramar sobre a nossa vida. Eu lembro que minha esposa, coisa linda, Sumara, bichinho não tá aqui, mas quando a gente começou a ficar de frente de alguma coisa, principalmente de célula, que foi a criação em Atos 2, também foi a criação das células, e aí eu pedi às vezes para ela dar uma palavra, e ela chegava uma coisa que vocês às vezes falam assim: eu não sei, eu não estou preparado, eu não sei o que falar. E ela também falava isso. Mas a vinda do Espírito Santo, o Espírito Santo habita em cada um de nós, e é Ele que nos dá ousadia, que nos dá palavras para falar. Tem um livro chamado Deus Esquecido, e o autor fala que se eu fosse Satanás, eu tirava uma coisa da igreja que ia acabar com a igreja, que era o Espírito Santo. Pessoas esquecem que é o Espírito Santo que dá ousadia,
que dá a palavra que você vai falar. E é o que está dando a palavra, que está dando ousadia a cada um de nós. Entenderam? Então, como é bom e importante o Espírito Santo habitar em nós e a gente lembrar dele, ver ele, orar, conversar com o Espírito Santo também. Porque é ele que habita em nós, é ele que chora com a gente, é ele que se alegra com a gente. É ele que, quando a Ayla estava doente, ele que dizia assim: calma, vai passar, relaxa, vai passar, Deus está com você. Deus, ele está sempre com a gente. Amém? Certo? Vocês têm mais alguma coisa a falar sobre a vinda do Espírito Santo? O Pentecoste? Então, eu vou passar para Daniel. Daniel, qual é a sua história que chamou mais atenção? Tá pegando. A história que te chamou mais atenção em Atos. Graça e paz, meu nome é Daniel, tenho 13 anos. Como o Davi disse, eu vim aqui falar sobre a respeito do livro de Atos, que, como vocês não sabem, a gente estava lendo o livro de Atos, e Davi pediu para a gente ver o livro mais importante, a história que a gente mais achou interessante, que falou muito o respeito das pessoas, de Paulo. E a minha história que eu achei mais importante foi Paulo e Silas, que fica em Atos 16, a partir do versículo 16, que diz o seguinte. Já vou começar fazendo uma pergunta. Se você já, principalmente, nos momentos mais difíceis, você já louvou a Deus, já orou a Deus? Porque, tipo assim, nos momentos mais difíceis, a gente se esquece de clamar a Deus, de louvar e de orar a Deus. Nos momentos mais difíceis, a gente se esquece disso. E na Bíblia, a partir do verso 25, 26, diz assim, que por volta da meia-noite, Paulo e Silas começaram a louvar e a cantar e a agradecer o nome do Senhor. E também Paulo e Silas foram presos. Eles não foram presos porque estavam fazendo alguma coisa de errado. Paulo e Silas foram presos porque eles estavam pregando o evangelho do Senhor. Então, basicamente, eles foram presos por causa da pregação que eles estavam fazendo nas ruas, nas sinagogas. E muita gente não gostava de Paulo e Silas porque não dava bola para Paulo e Silas, porque eles estavam pregando a palavra de Deus, que ele achava meio, tipo assim, não gostavam, tipo, achavam meio inúteis a palavra de Deus. Eu vou dar um exemplo de Paulo e Silas na prisão. Os dois estavam presos por conta do evangelho, certo? E eles foram também presos, açoitados. E também a Bíblia relata, por volta da meia-noite, eles então começaram a louvar e engrandecer o nome do Senhor. Enquanto eles estavam louvando, engrandecendo o nome de Jesus, do Senhor, as cadeias foram quebradas. Aleluia! Glória a Deus! As cadeias foram quebradas e todas as pessoas que estavam na outra cela, na cela com eles, acharam, tipo, então... Ficaram surpresos, né? Ficaram surpresos. Minha nossa, que viagem é essa, meu irmão? Começaram também a escutar aqueles barulhos das cadeias se quebrando. Isso. Então, eles perceberam que estavam sendo libertados. Aleluia. Pelo louvor da boca de Paulo e Silas. Isso. E pelo poder do Espírito Santo que desceu sobre ele. Como Pauloma e Ayla disse sobre a descida de Pentecoste, fala um pouco a relato disso, que a vida, como eles estavam presos por conta do evangelho, eles começaram a louvar e agradecer o nome do Senhor
e as cadeias se quebraram. Então, muitas vezes, quando a gente estamos presos a alguma coisa, tipo a depressão ou a ansiedade e a depressão, queremos só ficar no quarto, presos, esquecemos de tudo lá fora e principalmente esquecemos da presença de Deus, de buscar a presença de Deus. Nessas horas, deixa pra... Quando você ficar desse jeito, descer em vocês o espírito de Cassiane e vocês começaram a cantar assim: Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando. Eita, Rita lá pra trás. E aí você já começa a quebrar essas cadeias aí e tudo fica bem, entenderam? Eu acho que esses 2 capítulos, mesmo sendo histórias diferentes, estão muito ligados, porque eu acho que eles falam bastante sobre a importância do clamor, sabe? Da gente buscar Deus, de tipo pedir as coisas a Ele. Porque tanto na descida de Pentecostes quanto na prisão de Paulo e Silas, Deus vai e Ele tipo entra em ação quando as pessoas passam a clamar. Porque eu acredito que no dia de Pentecostes, Jesus não avisou, tipo, 3 horinhas da tarde vai descer aí o Espírito Santo. Não, tipo, Jesus não falou isso, Jesus não avisou. Então, eu acho que essa questão também da surpresa, de tipo, o Espírito Santo chegou de surpresa, o anjo chegou de surpresa, porque nem os apóstolos, tanto no dia de Pentecostes quanto na libertação deles na prisão, eles não esperavam. Então, eu acho que essa questão de quanto mais a gente clamar, independente da situação, independente do que a gente está buscando da parte de Deus, Deus vai tipo chegar na hora que a gente menos espera, sabe? E esses 2 capítulos falam também que como é importante o clamor, né? Porque, tipo, quando eu estava doente, muita gente clamava, e eu não ficava bem. Mas uma coisa que eu entendi que deveria começar de mim esse clamor. Eu não clamava. Aí depois de quase um ano, eu vim entender, né? Que eu que precisava clamar. Aí eu clamei. E tudo ficou bom. E isso tudo mostra como é importante o clamor, né, gente? Não é uma dancinha de um TikTok que ajuda. É o clamor, a fé, louvar a Deus, dançar. É uma coisa muito importante. Então, se você está precisando de alguma coisa, se está com depressão, ansiedade, esses últimos tempos não está conseguindo dormir, clame a Deus, tenha fé que isso tudo vai passar. O importante é ter fé e clamar a Deus que isso tudo passa. Como é bom a gente louvar. Vou varrer a casa, bota um louvor. Vou lavar os pratos. Eu não gosto, mas bota um louvor. Faz tipo eu, quando eu vou botar, quando eu vou lá, assim, lavar prato não é comigo não gosto muito não, sabe? Aí eu lavo roupa. E as roupas ficam lindas, fica um brinco, cara. E aí eu boto um reggae gospel, eu gosto de reggae gospel. Eu boto com um reggae, vamos lembrar de um reggae aí, né? Meu Deus, uma música de Armando Filho, esqueci. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus. Aí tem um reggae dessa música, aí eu boto e fico lá dançando. Os vizinhos ficam olhando, olha que doido. Eu jogo o sabão assim e fica tudo bem, graças a Deus. O negócio é importante a gente clamar. E aí ela falou uma coisa legal. Começar por nós. Tem que começar pela gente. Tem um irmão chamado 6 horas. Existe um irmão daí chamado 6 horas. Que é 6 horas por mim, vocês oram por mim, vocês oram por mim. Essa pessoa que pede direto 6 horas por mim, tem que começar dessa pessoa. A gente está pedindo oração. Ore pelo congresso. E você em casa, ore pelo congresso da gente. Mas tem que vir da gente a oração. Nós cremos no clamor. Se você está louvando a Deus, está clamando a Deus por um avivamento, por um clamor aqui no Brasil, tem que começar pela gente. Então, é massa. Eu gostei. Continua aí, homem. E um dos motivos que Paulo e Silas foram presos, relembrando que
Porque no mesmo dia que Paulo e Silas foram presos, havia uma garota endemoniada com espírito de adivinhação. Vixe, mano. Vai falar. Maria. E essa garota estava com um espírito de adivinhação. E essa garota vivia com esse espírito de adivinhação. Ela ganhava dinheiro. Resumindo, muitas pessoas hoje em dia, não vou dizer todas, eu me esqueço. Eu não vou dizer todas, mas algumas têm esse meio espírito de adivinhação, tipo... E se aproveita. Se aproveita. Às vezes nem adivinha, Às vezes que adivinha. Aquele se aproveita na minha nobreza. Mas tá vendo que o Espírito Santo usou Paulo e Silas e foram presos. Aí você olha assim, então se eu falar a palavra de Deus eu vou ser preso? Vai ter um dia que sim, mas uma coisa vale muito a pena. Morrer por Cristo vale muito a pena. E a gente pega esse gancho para quero saber de cada um de vocês sobre o tal do cancelamento. Por quê? O que aconteceu antes com os apóstolos, o que aconteceu antes com os apóstolos, está acontecendo hoje também. A gente prega a palavra de Deus, a gente fala da palavra de Deus, a gente às vezes faz story falando a palavra de Deus, faz alguma coisa, e quantas pessoas estão nem aí, ou é seu amigo, mas quando descobre que você é crente, deixa de ser seu amigo, ou deixa de andar com você. Isso é cancelamento. Então, o que vocês acham desse cancelamento? Como vocês lidam com esse cancelamento? Se já aconteceu com vocês esse cancelamento. Que eu vou dar um exemplo da minha amada esposa. Oh, meu Deus, saudade, minha filha. Ai. E quando ela se tornou evangélica, as amigas dela saíram tudo de perto dela. Ninguém foi amiga dela. Ninguém. E eu chegava e dizia assim, relaxa, mulher, tem eu como tua amiga. Já para mostrar para ela que ela não estava sozinha. Então, as amigas dela cancelaram o Sumara. Cancelou ela. Tirou ela daquele grupo de amizade. Por causa de coisas, às vezes, bestas. Então, como é que vocês... Já aconteceu com vocês algum cancelamento? Como é que vocês lidam e tal? Diga aí, Daniel. Sobre o cancelamento. É. Já que Davi pediu para falar sobre o cancelamento, eu me esqueço. Já que Davi pediu para falar sobre o cancelamento, já na palavra em Atos fala muito sobre cancelamento. Em um desses capítulos que fala sobre cancelamento é o capítulo 16 também de Paulo, que ele também foi preso. Ele foi preso por um cancelamento que as pessoas tipo não ligavam que ele falava. Achava que ele estava como... Eu me esqueci, algum de vocês disse que achavam que a gente era bêbados, que Paulo e Silas estavam bêbados, A vida do Espírito Santo, né? Do Espírito Santo. Eu tava achando que eram doidos, tão bêbados e tal, mas não, era o Espírito Santo neles, né? E falando sobre muito o capítulo, o versículo de Atos 16 fala um pouco sobre cancelamento. E em Atos geral fala bastante sobre cancelamento. E como o Davi disse, tem algumas pessoas que descobrem que quando a gente fica no evangelho, dá mais valor ao evangelho, se afasta da gente. Tem muita gente que é assim. Muita gente. Se a gente fosse, primeira vez que eu vou falar agora para vocês aqui, se a gente fosse mudar o tema do congresso, a gente colocaria cancelamento. Por quê? Influências, que é o tema do nosso congresso, e cancelamento são quase a mesma coisa. Quantas influências aí por causa de eu vou votar em tal pessoa foram cancelados, pessoas deixaram de seguir. Eu sou crente, agora sou evangélico, eu sou de Cristo, está falando a palavra de Deus. Quantas pessoas aí foram canceladas, deixaram de seguir essa pessoa? Eu tenho um exemplo muito do pastor Lucinho.
Ele disse que quando vai publicar alguma coisa no Instagram dele, ele já se prepara que muitas pessoas vão xingar ele no comentário, pessoas vão deixar de seguir eles, mas depois, quantas pessoas começam a seguir ele? Então, vale a pena falar de Cristo, vale, mesmo com esse cancelamento. E tem um versículo na palavra de Deus que diz: no mundo tereis aflição. É exatamente o que algumas pessoas estão vivendo, que não vamos tipo entrar em política, mas tipo assim, as pessoas não concordam o tal que você é, tal porque você é evangélico, tal. Então as pessoas tipo assim, deixam de ir lá porque a gente tem uma opinião e não querem aceitar a nossa opinião. Hoje em dia é assim. Sim. Como ele disse, eu não quero entrar em política. Mas, tipo, muita gente tá perdendo amizades por causa de política. E a gente mesmo nessa idade, perdendo amizade por causa de política. Meu Deus. Primeiro, a gente não tem nem idade para votar. Segundo, a gente não tem nem ficar debatendo com isso. Se a gente não tem nem idade para votar, não sei por que a gente fica debatendo. Mas, tipo, quando a pessoa vem falar comigo, eu falo, porque ficam falando um monte de coisa, afrontando a pessoa, só que isso tudo não precisa, né? Isso tudo não precisa. Enfim, voltando ao assunto, tipo... Sim, Então, como ele disse que em Atos fala bastante sobre cancelamento, que no capítulo 16 mesmo, os homens que colocavam ele na prisão estavam cancelando ele por ele ser cristão. E uma coisa, porque eles pregavam, né, o evangelho de Deus. Chamavam eles de doido, bêbados, malucos. Só que uma coisa, já me chamaram disso por causa que eu estava lendo. Só que eu não ligo. Porque é uma coisa que você não deve ligar. Porque se você ama a Deus mesmo, você não liga para isso. Porque eu já vi muita gente dizendo que tem vergonha de ser cristão, dizendo que tem vergonha de dizer que é cristão. Então, por que você é cristão se você tem vergonha de dizer, né? Então, porque tem medo de perder amizades por causa disso. Porque eles sabem que se eles falarem que são cristãos, vão perder amizades. E se os amigos deles fizerem isso, vão estar cancelando ele e não vão ser amigos de verdade, né? Enfim, eu já fui muito cancelada com isso. Então, no capítulo 16 fala bastante. E mais uma vez, né, a gente da nossa idade não deve ficar debatendo com isso de política, porque não é para nossa idade. Eu acho que nessa questão de cancelamento é algo que a nossa geração em si tem sofrido muito. Falando essa questão de política e tal, cada um tem sua opinião, cada um tem sua escolha. E nessa questão de opiniões existe uma coisa chamada liberdade de expressão. E como eu já disse, estamos numa geração onde a maioria defende a liberdade de expressão. Mas quando é um adolescente que decide viver para Cristo e defender princípios cristãos, esse adolescente ou até mesmo adulto é oprimido. Então, se você defende a liberdade de expressão e não aceita a opinião de um cristão, por exemplo, você não está defendendo a liberdade de expressão. Você está defendendo a sua opinião e quer que ela seja posta de goela abaixo em todo mundo. O cancelamento, ele está vindo de todos os lados. Independente do lugar que você está, na escola, na padaria que você vai, no supermercado, nas redes sociais, que é para ser um lugar onde, sei lá, eu posto uma foto legal, eu quero botar um versículo. Aí chega uma pessoa e diz, não, nada a ver esse versículo que você colocou, não sei o quê. Mas se vamos supor, eu tenho uma conta no Instagram, eu quero postar alguma coisa minha. É a minha conta. Eu posto aquilo que eu desejo colocar. Mas vem alguém dar a sua opinião, ok, eu vou receber a opinião e tal. Mas a questão é atacar essa pessoa por algo que ela fez segundo os seus princípios. Ultimamente o certo tem virado errado, errado tem virado certo, e isso vem muito do cancelamento também, porque se a gente defende algo que a Bíblia diz, a gente é taxado de, tu é muito careta, tu é muito chata, não vou andar contigo por causa disso e disso e disso, sendo que a gente que é cristão vive de acordo com a Bíblia. Então,
a gente talvez também tem que tomar muito cuidado com essa questão de influencer, que é o tema do encontro, ó, o tema do congresso. Então, a gente também tem que tomar cuidado com esses influencers, porque pessoas da nossa idade, mesmo a gente negando, são pessoas muito fáceis de ser influenciadas. E eu acho que um adolescente que diz que não é fácil de ser influenciado é o primeiro a ser levado para um mau caminho. Então, eu acho que a gente tem que tomar cuidado com tudo que é aquilo que a gente assiste, aquela blogueirinha que a gente apoia, quais são os princípios dela, se ela vive de acordo o que Cristo fala. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso e não ligar para o cancelamento, como a gente já disse, que a gente já sofreu cancelamento por alguma coisa que a gente postou, por uma opinião que a gente disse. Essa questão do cancelamento vai estar em todo lugar. Então, a gente como cristão deve manter o nosso posicionamento. Como ela disse, tem muita gente que diz que tem vergonha de dizer que é cristão. Se você tem vergonha de dizer que é cristão, é porque você não vive o verdadeiro evangelho. Porque alguém que vive o verdadeiro evangelho não vai ter vergonha de dizer o que ele defende, os princípios que ele executa na vida dele. Então, a gente como cristão deve buscar a Deus, assim como os apóstolos buscaram, tanto na prisão quanto no dia de Pentecostes, para assim a gente ser exemplo dele e ficar cada vez mais forte e não se deixar ser influenciado e nem ter medo do cancelamento. Antes de tudo, vocês pensam aí se vocês já foram cancelados e para contar só um pouquinho do que você foi cancelado, certo? Mas antes da gente falar, antes de vocês falarem, você que está nos assistindo, mais uma vez, bem-vindo ao nosso primeiro Teamcast. Tá? Estamos aqui com 3 adolescentes, 3 teens da nossa rede, que é Daniel, Ayla e Paloma. Vai comentando aí que a gente também quer ver o seu comentário. Antes de vocês também falarem, eu lembrei de 2 histórias. A primeira história é que, assim, você sabe que a nossa igreja tem uma digital influencer, que é a irmã de Paloma, a Bia, que é uma blogueira, brinca, fazendo academia e tudo, vem dia, vem até 30, né? A Sinox, A gente também tem mais influências, blogueiros aí, a mãe de Daniel, Rose, a gente tem bastante. E a gente lembra que uma das lives que a gente teve no Instagram da Rede Team, a Bia comentou que quando ela, no Instagram dela, nos stories, ela vai falar sobre Cristo, o engajamento cai. O engajamento cai. Mas, quando ela fala de qualquer outra coisa, o engajamento é lá em cima. Tá vendo que pessoas... existe esse cancelamento. Outra coisa também... eu fui candidato a conselheiro tutelar em Passira. E eu nunca imaginei que, para votação de conselho tutelar, haveria intrigas, haveria brigas em questão de religião numa eleição de conselho tutelar. Mas teve essa discussão, teve essa disputa por causa de religião. Criaram até um grupo, não vou falar qual, mas um grupo que criou uma frase dizendo assim: não votem em religiosos, porque o lugar de religiosos é na igreja, não no conselho tutelar. Algo assim. Disse, poxa, caraca, estão cancelando mesmo só porque são evangélicos, só porque são crentes. Só porque fala da palavra de Deus, estão querendo cancelar. Deus é tão bom que lá no conselho tutelar, de 5 conselheiras, são 4 que são evangélicas. Então, houve cancelamento? Houve. Mas Deus estava sempre com todos os evangélicos que estavam na eleição. E Deus mostrou mais uma vez o seu poder aí nessa eleição. Vamos lá? Qual é a experiência que você teve, se vocês já foram cancelados? Fala. Vou falar. Vai falar. Sim, muita gente. Só por causa que eu tava postando coisa, né? Aí foi muita gente vendo meu privado
me cancelar, dizendo... Eu fico rindo com essas coisas. Paloma, tu já fosse cancelada já? Vamos lá. E teve uma vez que eu estava na escola, né? Aí tem essa questão de ideologia de gênero e tal. Aí a gente estava na escola, surgiu o assunto que teria um casal lésbico em um desenho animado infantil. Aí eu e uma colega minha disse que não concordava. Aí começou dentro da sala. Aí metade dizia que não concordava, metade dizia que não tinha nada demais se a criança fosse ser alguma coisa. Era a questão da criança. E se a criança assistiu e no futuro decidir se seguir o exemplo dos personagens lésbicos que tinham no desenho, é porque a criança já estava destinada a ser. Então, assim, as nossas opiniões, de acordo com os nossos princípios, independente do local que a gente está, se a gente falar, a gente é cancelado. Então, assim, foi um lugar onde eu dei minha opinião. Outras pessoas concordaram, deram suas opiniões. E a gente foi cancelado por causa disso, chamado de homofóbico. E são coisas que a gente não defende por ser cristão. É nosso dever respeitar, porque a própria Bíblia diz: amai-vos uns aos outros. Então, nosso dever é respeitar como cidadão, mas não somos obrigados a concordar, porque cada um tem suas opiniões. Então, mas mesmo assim, a gente foi cancelado por uma opinião que a gente deu. Não, ainda não terminei. Aí, eu faço o 9º ano. E as pessoas que estão na sala têm entre 14 a 15 anos. Vamos lá. E uma coisa que eu postei, né, que o que eu posto não tem nada a ver com as pessoas. Aí vieram muito me cancelar, dizendo: ah, você gosta disso, você gosta daquilo. Só que uma coisa, se eu gosto, o problema é meu. E as pessoas ficam falando, como se fosse me fazer mudar de ideia. E como Paloma já tinha dito, se ela tiver feito uma conta e postar uma coisa dela, o que ela posta é dela. A pessoa não tem nada a ver, não tem que se intrometer nisso. Já me cancelaram muito por ser cristã. Já me cancelaram por Gente, já me cancelaram por tanta coisa que eu já perco as coisas. Mas já me cancelaram por coisa que eu posto, por foto minha, por muita coisa. Mas, né, eu não guardo essas coisas. Essa questão de cancelar por ser cristão também, já me cancelaram até pelo fato de eu vir muito para a igreja. Tipo, eu sou uma pessoa que eu amo estar na igreja, eu gosto de participar dos cultos, eventos, essas coisas. Tudo que tem, eu gosto de estar dentro. Tá precisando de mim, beleza, tô indo. Então, eu já ouvi muito: tu vive na igreja, tu não tem nada para fazer não, só vive na igreja. Aí, muitas vezes, tipo, marcar alguma coisa: bora sair e tal. Não posso, porque eu tenho culto nesse mesmo dia. Ah, mas tipo, tu faltar um culto, o que é que tem? Tu só vive na igreja, faltar uma vez não vai fazer diferença. E já ouvi isso tanto de amigos como de familiares, simplesmente pelo fato de eu gostar de estar num lugar, simplesmente por eu gostar de estar na casa do Senhor, adorando a Ele. Então, a gente vai sofrer esse tipo de cancelamento só pelo fato de eu gostar de estar aqui. Então, eu acho que essa questão do cancelamento está em todo lugar, até mesmo dentro das próprias famílias. E então, sobre o cancelamento, eu acho que eu já... É o que eu não me lembro, mas eu já sofri um cancelamento já. Não por eu acho que algumas, metade amigos e algumas pessoas familiares. Como Paloma disse, alguns familiares meus são muito cristãos, mais ou menos não. Aí, algumas vezes, quando tem alguma coisa para sair, marca alguma coisa para sair, no mesmo dia tem o Rede Tem, Batalha das Tribos, culto, que eu tenho que ir. Muitas vezes, como Paloma disse, não vai não vai fazer diferença você ir. Falta um culto, o que é que tem isso? O que é que vai ter mais de ir lá? Tu é muito chato. Não sei o quê. Então, e também sobre os meus colegas
Alguns deles não, tipo, aceitam, porque meu pai e minha mãe são... não, evangélico não. Cristão. Não. Apoia Bolsonaro. Muitos deles, tipo, me critica, tipo assim, eu fico escutando muito isso porque muitas pessoas, tipo, algumas dizem que por que teu pai e tua mãe apoiam Bolsonaro? Só porque tua mãe e teu pai apoiam Bolsonaro, por que tu tem que apoiar Bolsonaro? Muitas vezes eu cancelamento sobre isso, né? Criticam muito meus pais por eles apoiarem Bolsonaro. E ficam dizendo, se seus pais apoiam, não é porque você deve apoiar. Mas uma coisa, eu já tenho idade de entender o que eu vejo de certo e de errado. E eu tô vendo que esse candidato, né, Bolsonaro, tá fazendo mais certo do que o outro candidato. E o povo é muito... me criticam muito, porque eu até chego a bloquear, por causa que, seus pais ficam coisando, mas só que se eles gostam de Bolsonaro, o problema é deles, não da gente, né? Então é isso. A gente está dizendo o nosso posicionamento cristão. Se você apoia outra pessoa, glória a Deus, aleluia, e que Deus te abençoe. Entendeu? Eles estão Então, falando do posicionamento dos pais. Aí é a questão que eu acho que eu tinha falado de liberdade de expressão. Então, se vocês têm uma outra opinião, beleza, de boa. A questão é a gente se respeitar, independente de candidato, de política, de qualquer outra coisa, porque todo mundo tem seu direito de ter sua opinião e ninguém é obrigado a aceitar de ninguém. Então, é isso aí. É isso mesmo. Fala, Daniela. Também sobre, o Paloma estava falando sobre ideologia de gênero. Na minha escola tem muito isso. E teve uma situação lá na minha escola que tava falando sobre isso, que algumas pessoas apoiam isso, né? Meus colegas da minha escola. Sobre a ideologia de gênero. Aí muitos deles ficam, tipo, dizendo, perguntando para meu amigo que senta da minha frente. Vocês apoiam isso? Eu acho muito certo isso, tal. Aí eu digo assim, eu não apoio, mas eu tenho que, infelizmente, respeitar. Isso. Existe muito isso, né? Eu não apoio, mas a gente respeita. Pelo fato de que a gente é cristão. Existe uma diferença do povo não cristão, de quando querer mostrar seu posicionamento, se não concordar, rebate com alguma coisa ou faz alguma coisa. A gente não, a gente respeita, a gente tem que mostrar respeito. Mas, caso eles queiram saber o nosso posicionamento, devemos falar. Porque é verdade. Porque assim, se a gente não falar e não mostrar nosso posicionamento, até onde vai chegar as coisas? Vocês, nós, o lugar onde você estiver, você pode ser cancelado em qualquer momento por causa do seu posicionamento. O negócio é se você vai lidar com isso ou não, se você vai dar atenção a isso ou não, e se vai deixar as pessoas mudar a sua mente ou não. Se seu posicionamento é a palavra de Deus, não deixe ninguém mudar. Por quê? A palavra de Deus é a verdade. É a pura verdade, ninguém muda não. Agora, se seu posicionamento, se a sua opinião está em homens, você está, infelizmente, em caminhos errados. Mas o seu posicionamento tem que ser a palavra de Deus. E por você escolher a palavra de Deus, infelizmente, você vai ser cancelado várias vezes. Mas não ligue para isso não. Se Cristo está com a gente, se Cristo está com você, aleluia, glória a Deus, continue firme e forte, porque tudo vale a pena. Amém? Tem mais alguma coisa para falar? Antes de ir para o último tema, você que está aí nos assistindo, que bom ter você aqui com a gente. É muito bom mesmo. Deixa o seu like, compartilha aí com o povo. Quantos grupos você tem aí no celular? Porque você pode dizer assim, eu tenho tanto grupo que meu celular trava. Então pega esses grupos aí todinho e envia para todos os grupos. Mas é o grupo da escola, não tem nada a ver. Envia.
O grupo da família, aquela tia, aquela pessoa lá que via uma foto de uma paisagem, disse, bom dia, Jesus é com você. Pronto, as véias. Envia para esse grupo. Envia. Faz aí um grupo de transmissão aí no teu WhatsApp e envia para todos os números do celular, mas envia para todo mundo. Envia para mãe, para pai, para primo, para irmão, para família, para os amigos, para todo mundo que você conhece, que tem no contato. Isso. Envia para todo mundo. Até a sua diretora da escola envia. Até. Pede para sua professora aumentar a sua nota, né? E aí, você que está nos assistindo, não deixe de falar no comentário, fale no comentário. E a gente vai pedir uma coisa para você. Tira um print. Davi, eu estou assistindo na televisão. Tira uma foto. Calma, a gente vai fazer uma posição, peraí. Tira uma foto aí, tá? E marca a Rede Team, @teens_IABP. Isso que eu ia falar agora. Aí que vocês estão assistindo, deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal IABP. E não se esqueça de quando tirar esse print. E lá, se você não é seguidor, segue ainda a Rede Team, Teens_IABP. IABP. Você segue, marca a Rede Team. Marca. E a gente vai repostar. Aí. E a gente vai fazer uma pose agora, você tira, tá certo? É a pose. 1, 2, 3. Engraçado é Daniel. 1, 2, 3. Olha pra gente. Olha, vamos para o último tema aqui, que é também a continuação de Atos. Olha só. Vocês têm fé, vocês crêem mesmo que nós somos a continuação de Atos? Somos o Atos 29? Sim, eu creio muito nisso, porque pensando bem e lendo bem, né, e prestando atenção, a gente vê que as nossas histórias são meio parecidas com a de Atos. Isso. Né? Então, para mim, sim, a gente é a continuação de Atos. E uma coisa, Atos também a gente tem que levar para a vida, porque a gente aprende muita coisa e a gente tem que levar para a vida. E com isso que a gente vai aprendendo, a gente vai continuando Atos, né? A gente vai sendo os próximo capítulo. Isso. Falar sobre? Se nós somos a continuação de Atos, Atos 29. Com certeza que a gente é a continuação de Atos 29, porque a maioria dessas situações que eles viviam em Atos, a gente está tudo vivendo hoje em dia. E também uma dessas questões são um cancelamento, o cancelamento em hoje em dia. E com certeza a gente é a continuação de Atos 29. Eu também acho que a gente é a continuação de Atos 29, porque, como o Daniel, a ela já disse, nós somos tipos apóstolos, porque a gente vive o cancelamento que eles viviam, claro, não era esse nome na época, mas é um cancelamento que eles passavam. As pessoas hoje em dia querem calar a boca dos cristãos, assim como queriam calar dos apóstolos, e a gente, como cristão, deve levar a palavra de Jesus, até porque a própria palavra de Deus diz: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Então, nosso papel como cristãos é evangelizar, ganhar almas para Jesus, assim como os apóstolos faziam. Então, para mim, sim, a gente é os Atos 29. Atos tem 28 capítulos. E não é que a gente está mudando a palavra de Deus, mas a gente está crendo que somos a continuação de Atos. Estamos fazendo história. A gente não é a Rede Team, não, nem a IABP, não, viu, minha gente? Todos os cristãos. Isso. Até que não é até os que não são, que querem ser cristãos, também vão continuar sendo o Atos 29. Isso. Atos Aí 29. A gente está crendo que somos a continuação de Atos. Se Atos tem 28 capítulos, então somos o capítulo 29. 29, 30, 31. E assim vai. E vai. Por quê? Por quê? Por quê? Porque Cristo está voltando. Está havendo muitos sinais por aí. A volta de Jesus está bem perto.
Deus está voltando e vai voltar em nome de Jesus, está muito pertinho. Uma coisa que existe um preconceito no meio cristão é que, isso não estou dizendo na nossa igreja, mas tem pessoas que olham assim, por que adolescentes? São crianças, por que adolescentes? Gente do céu, o mesmo Espírito que habita em um adulto, habita em uma criança, em um adolescente, em um jovem, em um idoso. O mesmo Espírito habita em todos. E Deus Tanto é que Jesus chamou Samuel, né, que era uma criança, e quando ele estava dormindo, Jesus chamou. Então, Jesus está chamando as crianças também, os adolescentes, os idosos, todo mundo. Eu lembrei agora que eu ouvi ontem. A vizinha colocou para tocar o DVD de Aline Barros para criança, que tem a música do menino, né? Samuel, 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 Deus te chama. E aí, Deus nos chama para trabalhar para o reino dele, mesmo com os cancelamentos, mesmo as pessoas falando mal da gente, mesmo coisas acontecendo, não podemos e não vamos dar atenção para isso. Deus nos chama e vamos estar trabalhando para a obra dele. E outra coisa, Deus tem grandes coisas para fazer em nosso meio. É a volta de Cristo. Eric! Parou. E cremos numa coisa, que grandes coisas, grandes maravilhas vai acontecer nessa geração, essa geração aqui. Deus vai fazer muitas coisas. E aí vamos ler só duas coisinhas aqui, que é Atos 2, o versículo 17 a 21. Olha só o que vai acontecer. Atos, capítulo 2, versículo 17. Você em casa, você pode abrir aí, Atos, capítulo 2, versículo 17. É um podcast de pregação, aleluia. 2,17 diz o seguinte: e acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Os seus jovens terão visões, e os seus velhos sonharão. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. Que dias são esses? Eu creio que é o que a gente está vivendo hoje. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvem de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se você aceitar o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador, você vai ser salvo. E outra coisa que eu acho muito importante em Atos é a criação das igrejas. E como é que as igrejas foram criadas? Através de célula. Usava esse nome? Não. Mas olha só como era interessante a criação da igreja. Ainda em Atos 2, agora o versículo 42 até o 47. Diz o quê? E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bem, distribuindo entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhe acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Quer dizer o quê? A criação das igrejas era nas casas, era partindo o pão, era se alegrando, não fofocando, mas se alegrando, falando de Deus, falando das maravilhas. Fala no microfone, fala isso aqui. O quê? Eu falei que foi igual a última célula, que foi bem animada. Teve cachorro quente,
Teve a palavra, foi bem animada, a dinâmica. Isso Foi é na muito casa legal. da irmã Marluce. Na casa dela, gente. Então. Foi muito massa. E dos meninos tem o quê? Pipoca. E o que mais? Pipoca. Disseram que ia ter batatinha frita na de vocês naquele dia. Deixa de brincar, batatinha frita 1, 2, 3. Oh. Mas o crente ele não bebe, né? Mas come muito. Então, também, aleluia. O quê? O quê? Come da palavra. Ô, Rita lá pra trás, aleluia. Mas, gente do céu, eles viviam sempre alegres, juntos, de casa em casa. E assim foi criando um templo. E assim as igrejas foram sendo criadas. Coisas ruins aconteciam? Claro, acontecia. Mas, gente do céu, Deus era com eles. E grandes maravilhas aconteceram. E como hoje a gente está vivendo, parece que a gente está vivendo a Bíblia, sabe? Vivendo Atos. Vai acontecer a mesma coisa. Alegrias? Sim. Lutas? Também vai acontecer. Amém? Amém. Para a gravação aí, para a gente gravar outra coisa. Quê? Calma. Quê? Calma. Quê? Calma. Quê? Calma. Com esse tempo de intervalo, fique com o IABP News. Na quinta-feira que vem agora, vamos ter nossa célula que a gente se reúne com pessoas de 10 a 15 anos. É muito divertido, as palavras são ótimas, tem dinâmica. E se você quer participar de uma delas, entre em contato com a gente, tá bom? Um beijo! Nessa sexta-feira, vamos ter o culto do Shabbat. Nessa sexta-feira, vamos ter o culto do Shabbat às 19. Corta. 17? Nessa sexta-feira. Nessa sexta-feira, vamos ter o culto do Shabbat às 19 horas. E nesse culto do Shabbat, logo depois vai ter o culto do voto. Venham! No sábado, nós teremos o projeto Teowalk, que está sendo proporcionado pela Rede de Jovens. Se vocês quiserem participar, entre em contato com a pastora Vaininha. Às 17 horas teremos o Team Flix. A taxa é R$5. E aí quando você comprar o ingresso para entrar, nós vamos te dar uma pipoca. Vai ser bênção pura. O filme vai ser tremendo para sua vida e para sua família. Então todo mundo está convidado às 17 horas participar e vir para o Team Flix, tá bom? Nesse sábado ainda, às 19 horas, vamos ter Rede de Homens. No domingo, às 9 horas, teremos culto de doutrina. E às 17 horas, teremos culto de avivamento. Estamos te esperando. Nesse mesmo domingo, teremos a abertura da Festa de Tabernáculos, que irá do dia 9 até o dia 16. O nosso congresso está chegando e vai ser dia 14? 15. Você é nosso convidado. A abertura será na sexta-feira, às 19 horas e no sábado, das 1 da tarde até as 21. A programação está recheada de coisas, teremos workshops e você é nosso convidado. E esse foi o IABP News. Gente do céu, a gente vai ficar por aqui. A gente vai terminar nosso primeiro Teamcast. Espero que vocês tenham gostado muito. Fale. Não vou cortar não, fale. Obrigada a todos que assistiram a gente. Deus abençoe ricamente vocês. Que no próximo Team News, Teamcast também, venham aqui de novo assistir a gente.
Deus abençoe. Obrigada. Vamos lá. Então, gente, muito obrigada por assistir até o final. Foi uma bênção. Eu amei, espero que vocês tenham gostado. Que Deus vai abençoando a cada dia mais a vida de vocês e enchendo a vida de vocês de luz. Amém. Muito obrigada. Tchau, gente. Nós agradecemos por vocês terem assistido até o final. Espero que vocês tenham aprendido junto com a gente, que vocês possam colocar as palavras em prática. Espero que vocês tenham gostado, que sejam todos vocês abençoados. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha. E é isso, tchau! E Deus abençoe vocês. Fique com o make-off. E tana! Não precisa de chamo de volta, não. Não precisa, não. A gente continua já. Terminar. Vai terminar aqui. Vamos terminar? Então, agora. Vamos terminar agora. Gente do céu, esse foi... Vai, a gente vai beber água. Repete o news, por favor. Não, vai ficar legal, ficou legal. Minha gente... Pareça. Vem com a vassoura mesmo. Aparece. Gente, olha a Eric. Aparece, vai. Diga onde você vai, como vai. Ele é o empregado do Tim. Corta isso. Corta. Não, peraí. Vem, Eric. O agente responsável pelas nossas gravações. Vem, Eric. Crédito. Os créditos no final você tem o meu nome. Passa na frente aí, passa na frente. Passa na frente. Pera aí. Pronto, agora eu vou terminar, viu? Vou terminar. Vai, vamos terminar agora. Vou terminar.